você pode estar perdendo dinheiro no mercado porque talvez você está olhando o tempo gráfico errado. E eu vou dizer para você, talvez esse seja o vídeo mais importante desse canal, porque eu nunca encontrei em nenhum lugar, quando eu estava iniciando no mundo cripto, alguém que falasse qual era o tempo gráfico certo para se operar. E eu vou mostrar para vocês um detalhe, porque parece exagero, mas não é. Pensa nisso, duas pessoas operando o mercado no mesmo preço, uma olha para o gráfico e diz, é hora de vender. A outra olha para o gráfico e diz, é hora de comprar. A moeda é a mesma, o preço é o mesmo, só que um diz que é tempo de comprar, o outro diz que é tempo de vender. Os dois não podem estar certo, um tá certo e um tá errado. E aí eu te pergunto, como que duas pessoas conseguem chegar a conclusões diferentes no mesmo preço da mesma moeda? E a resposta é simples, o tempo gráfico. Sim, pessoal, o tempo gráfico. Escolher o tempo gráfico errado pode te custar caro, e muito caro. Hoje eu vou te mostrar ao vivo, aqui pelo gráfico da TradingView, como que o mesmo ativo, com o mesmo preço, ele nos dá perspectiva diferente de compra ou de venda. Bom, meu nome é Luciano Correia e aqui nesse canal eu dou dicas para iniciante de forma simples. Aqui não tem dica mágica de guru, aqui a gente não traz promessa de enriquecimento, nada disso. É o famoso arroz com feijão. Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora pro vídeo que é o que interessa. Bom, antes de falar qual é o melhor tempo gráfico, o que tem que ficar bem esclarecido para você que está começando no mundo de trader, no mundo de operação. Você tem que ficar esclarecido que no tempo gráfico de 1 minuto, cada candle representa 1 minuto. No tempo gráfico de 5 minutos, cada candle representa 5 minutos. No tempo gráfico de 1 hora, cada candle representa 1 hora. No tempo gráfico de 1 dia, cada candle representa 1 dia, e assim sucessivamente na cadeia dos tempos. Isso é algo muito simples que qualquer iniciante entende com muita facilidade. Então, até aqui tá tudo bem, você está entendendo tudinho, né? Então, para ficar mais claro, eu vou exemplificar da seguinte maneira. Bom, imagina que você está dentro de um carro e você olha a cidade pela janela. Imaginou? Agora, imagina que você está dentro de um avião e você olha a mesma cidade pela janela. Você vai ver a mesma cidade, só que em um ângulo totalmente diferente, né? Um ângulo totalmente aberto. Basicamente, os tempos gráficos, eles são isso, eles te mostram em ângulos diferentes o mesmo ativo do mesmo preço. Então, saber identificar o tempo gráfico certo para operar é fundamental para você não perder dinheiro. E eu vou mostrar para vocês agora no gráfico, na prática, para vocês verem como que o tempo gráfico ele muda totalmente a sua forma de ver as coisas. Bom, pessoal, a gente está aqui dentro do gráfico da TradingView no Bitcoin, paridade USDT. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental para você não perder dinheiro, né? E para você fazer operações certeiras. Vamos lá. Observa primeiro que a tendência do mercado está em uma tendência de alta. Presta atenção, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, tá vendo? Uma clara tendência de alta, tá vendo? É uma clara tendência de alta, ó. O mercado faz um topo, depois ele faz um fundo, depois faz um topo maior do que o primeiro. Depois ele faz um fundo, faz um topo maior do que o primeiro, depois ele faz um fundo, faz um topo... E assim ele vai seguindo, hein, ó. Olha como que o BTC já subiu bastante. Se você traçar aqui uma linha de tendência, você claramente vai enxergar uma tendência de alta, tá vendo? Claramente você vai enxergar uma tendência de alta. Só que tem um detalhe aqui que talvez o iniciante ele não vai perceber. Nós estamos olhando aqui o tempo gráfico de 5 minutos. E aí eu vou pular pro tempo gráfico, ó, de 15 minutos, tá vendo, ó? Tempo gráfico de 15 minutos, também uma ascendência, topos e fundos cada vez maiores. E se você olhar aqui, você vê que o BTC está chegando numa região que é um fundo, que a tendência agora é fazer outra subida. Sempre topos maiores e fundos anteriores, tá vendo? Sempre o topo maior no fundo anterior. Pois bem, vamos pular para o gráfico agora de 1 hora. Olha esse gráfico de
1 hora. Deixa eu apagar aqui. Você já começa a observar que o BTC, ele tá começando a ficar esticado, ó. É uma alta aqui, ó, topos e fundos maiores, mas ele chegou aqui nessa região aqui, que é uma região de decisão. Olha, essa região do BTC aqui, ó, é uma região importante, é uma região de decisão. Se ligou aqui no detalhe? Consegue se ligar no detalhe? Nós estamos falando do tempo gráfico de 1 hora. Agora preste atenção como é que o jogo vai mudar. Vamos para o tempo gráfico diário. Pessoal, esse aqui é o tempo gráfico do diário do BTC. Observa que o tempo gráfico diário, ele já está bem esticado, ele já está subindo por uma média de 4 dias sem parar. E ele chegou numa região de resistência. É aquela região aonde o preço ele tem dificuldade de subir. E aí você, quando opera em região de resistência, é uma operação perigosa. Principalmente para quem está fazendo um day trade, que é aquela operação que você entra e sai no mesmo dia. Então é uma região um pouquinho perigosa. Mas você observa que nos tempos gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, estava excelente para operar. Mas o tempo gráfico maior, ele mostrou a região principal onde o ativo tá. Percebeu, pessoal? Como que o tempo gráfico ele influencia muito se você está na hora de comprar ou se você está na hora de vender? Se você olha o gráfico do Bitcoin que eu te mostrei agora, você entra nos 5 minutos, você fala, é hora de compra. Se você entra no 15 minutos, é hora de compra. Se você entra no 1 hora, poxa, 1 hora tá quase no ponto de compra. Quando tu entra no diário, tu vai ver que ele tá esticado demais e que ele tá entrando num ponto de correção. Então, o teu perfil de investimento, ele vai depender de cada tempo gráfico. Então vamos para cada tempo gráfico. Escreve isso aí para você não esquecer. Você quer operar hold, que é aquele longo tempo, tipo, a gente está em junho, você quer operar até o início de janeiro ou só em junho do ano que vem. Você tem que operar baseado nos tempos gráficos mais altos, que é o semanal e os diários. E aí tem um detalhe, quem opera nos tempos gráficos semanais e diários, eles não ficam olhando para o gráfico direto para ver as oscilações. Ai, que hoje desceu 5%, ai, que ontem desceu 3%, mas subiu depois 2%. Ele não observa isso, ele tá a longo prazo. O camarada que está a longo prazo, ele entra às vezes uma vez na semana para olhar o gráfico. Ele não tem preocupação com aquilo. Agora, se você quiser fazer o que se chama de swing trader, o swing trader é quando você fica ali na tua posição por uma média de 1 semana, alguns dias. Por exemplo, quero ficar 1 semana nessa moeda, quero ficar 10 dias nessa moeda, 15 dias nessa moeda. Isso é um swing trader. Quando você opera swing trader, quais são os melhores tempos gráficos? Diário e 4 horas são os melhores tempos gráficos para quem está fazendo swing trader. Agora, se você está pensando em operar day trader, ou seja, você pensa em comprar e pensa em vender no mesmo dia, então os tempos gráficos menores, eles são os ideais para você. Então, qual é o melhor tempo gráfico para se usar num day trader? 15 minutos e os 5 minutos. O 15 minutos e os 5 minutos, eles vão te dizer qual é a melhor hora de entrada. Normalmente quem faz o day trader, ele opera nos tempos gráficos de 15 minutos e 5 minutos, eles olham os tempos gráficos maiores somente para olhar a tendência. Ele vai numa hora, ele vai no 4 horas, somente para ele olhar a tendência do mercado e ele ter o tempo, o time certo para poder entrar. Então ele vai sempre operar no 15 minutos e no 5 minutos. Agora, quem está operando no scalp trader, que é aquela operação bem rapidinha, entra ali, beliscou e sai fora. Normalmente quem opera scalp trader vai operar no 5 minutos e no 1 minuto. São operações bem rapidinhas, porque eles pegam apenas os ruídos do mercado, os pequenos ruídozinhos do mercado, ele belisca ali a porcentagem dele e ele encerra a posição. Então ele vai sempre operar no 5 minutos e no 1 minuto. Luciano, quais desses tempos gráficos eles vão me dar uma rentabilidade maior? Bom, com certeza, quanto maior é o tempo gráfico que você opera,
maior vai ser a rentabilidade que você vai conseguir. Quanto menor o tempo gráfico que você operar, menor vai ser a rentabilidade que você vai conseguir. Por exemplo, o scalp trader, as pessoas quando faz scalpzinho, é para pegar frações, 0,5%, 0,3%, 0,8%, é coisa bem pouquinha mesmo. 1% é luxo para quem está operando scalp. Normalmente quem está operando scalp trader está operando alavancado no mercado futuro. Operação de scalp trader não é fácil, pessoal, não é fácil. Se você ainda está começando, eu não te oriento a fazer esse scalp trade, principalmente alavancado no mercado futuro, que é um perigo. Então, pessoal, respondendo a pergunta base desse vídeo, qual é o melhor tempo gráfico para se operar? A resposta é: não existe um melhor tempo gráfico para operar. Depende da tua meta, depende do teu objetivo. Possa ser que a tua meta seja algo mais a longo prazo. Você não está com pressa de ficar rico, porque tem gente que está com pressa de ficar rico. Tudo que você quiser, maior rentabilidade, né, a longo prazo, tempos gráficos maiores. Ah, Luciano, eu quero sempre fazer o day trade, eu quero sempre beliscar 1%, 1,5%. Day trader, 15 minutos, 5 minutos. Não, Luciano, eu tô querendo fazer só scalp trade, eu quero pegar fração, eu tô alavancado no mercado futuro. Scalp trade, 5 minutos, 1 minuto. Então cada tempo gráfico vai ditar qual é o teu estilo de operação. E agora, pessoal, eu vou dizer algo muito importante para vocês. Agora que você sabe qual é o melhor tempo gráfico para você operar no teu estilo, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como identificar um ciclo de alta e um ciclo de baixa de uma moeda, de um ativo. Porque quando você sabe identificar um ciclo de uma moeda, você tem grande chance de ter rentabilidade naquele mês, tanto no ciclo da alta, tanto no ciclo da baixa. Mas você tem que entender qual é o ciclo que você está operando. Então, se você quiser aprender mais sobre criptomoeda de forma simples, sem receita milagrosa, sem achar que vai ficar milionário, você precisa se inscrever nesse canal, você precisa dar o like, se puder, comenta aqui embaixo o que você achou interessante desse vídeo, para que eu venha produzir mais conteúdos como esse. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Então, pessoal, precisa da sua força, se inscreve no canal, deixa seu like, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar os ciclos de alta e os ciclos de baixa no mercado. Até o próximo vídeo.